Você já parou para pensar o quanto que o sorriso impacta na sua vida e também na vida das pessoas que convivem com você? Ou a falta do sorriso, você já pensou o quanto que ela interfere na comunicação e o quanto que essa falta pode atrapalhar a sua vida e os resultados que você tem naquilo que você faz? Sorrir é uma das expressões mais maravilhosas que nós conseguimos trazer para o externo, ou seja, para contar para os outros como nós estamos nos sentindo, quem nós somos e o que nós pensamos. Mas há muitos limites para o sorriso e hoje eu vou aqui matar minha vontade de bater papo com uma profissional que eu adoro, que é a Milene Gonçalves. Obrigada, Milene, por participar aqui desse bate-papo. Muito obrigada, Cida, pelo convite. A minha ideia é trazer para você uma reflexão sobre o papel do sorrir livremente. Nem todas as pessoas sorriem livremente, não é, Milene? Não, Cida. Infelizmente não. Muitas vezes as pessoas se limitam o seu sorrir e limitam a sua comunicação por um detalhe às vezes tão simples de resolver. E que detalhe seria esse? O detalhe pode ser um dentinho torto, uma ausência, um dente escuro, pequenas coisas que nós podemos resolver, ou grandes problemas que também têm solução. Isso. Então, o sorriso, ele tem que ser livre. Por isso que a odontologia hoje é maravilhosa, porque a gente trabalha com autoestima, permite com que a pessoa seja ela e expresse o que ela deseja expressar. E muita gente não sabe disso. Eu observo aqui, por exemplo, no consultório, há muito tempo, uma relação muito sutil, porque a pessoa que não sorri livremente, muitas vezes não percebe isso. Eu percebo que ela não sorri, não entendo por que ela é tão séria, se ela não parece ser tão séria, mas, no entanto, aos pouquinhos eu vou vendo que tem algumas limitações por não aceitar os próprios dentes ou por ter algum defeito que tenta esconder. E é incrível isso, uma coisa bem fácil de notar quando a pessoa está escondendo um sorriso é quando começa a sorrir torto, a trazer uma contração para esconder um defeito. Isso acontece mesmo? Querer esconder um defeito? Acontece muito. Eu acho que vale a reflexão. Você mesma diz que muitas vezes a pessoa não sabe por que está agindo daquele jeito. Então vamos todo mundo analisar o nosso sorriso? Será que eu sorrio à vontade? Ver Será nas que fotos, né? Isso, eu tô tranquilo, eu posso sorrir em qualquer ocasião e do tamanho do sorriso que eu desejo? Porque tem pessoas que têm sorrisos maravilhosos. Nossa, como um sorriso é gostoso e ele impacta diretamente no resultado. Quantas vezes acontece? E eu vou contar aqui um case. Essa história do valor do sorriso tem uma relação direta com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, uma vez no trânsito, tenho que confessar que eu acabei cometendo uma barbeiragem, como falam, né? Não era algo muito grave, mas era algo que merecia um xingão, digamos assim. Mas, ao invés de ser xingada, a pessoa do outro lado sorriu para mim. Mudou tudo. Mudou porque ao invés de eu ter aquela sensação de ai, que grosseiro e tal, de inverter, eu também sorri e tive na expressão do rosto a forma de transmitir a essa pessoa que eu estava errada e que reconhecia isso e que agradecia a generosidade dele. Um sorriso tem um diálogo que acontece, muda tudo. E eu acho que esse que é o grande ponto de reflexão, porque se você economiza um sorriso, porque você não pode sorrir livremente, você passa, às vezes, uma antipatia, e sem ser antipático, ou passa uma seriedade excessiva. Não, é que alguns ajustes foram criados já desde a infância, não é? Porque aquela pessoa que teve dificuldades com os dentes, muitas pessoas viveram essa época, não sei se isso é tão forte como já foi, das pessoas arrancarem os dentes. Ainda é? Ainda é, depende da geração, depende de onde veio, dos dentistas às vezes do interior, mas tem muita gente que teve um problema, às vezes já fez esse dente, fez uma prótese que não ficou adequada e que fica mostrando os seus defeitos o tempo todo. É duro, realmente, limita muito a vida. Limita, e assim, você descobrir o tamanho e posição ideal desses dentes, muda tudo, muda
as expressões, muda o relacionamento, autoestima, como ela vai interagir com todas as pessoas. E você comentou, a pessoa parece mais séria muitas vezes porque ela tem os dentes muito pequenos, não mostra. Você alterando esse sorriso, a pessoa ilumina o rosto todo, é muito lindo. Muda a vida da pessoa. Muda muito, muda. E por isso, essa é a grande magia, você descobrir o detalhe que você... aquilo que você tem que mudar para mudar totalmente a expressão e a autoestima. É muito rico. E a odontologia cresceu muito em formas de garantir esse sorriso, não é? Porque hoje tem solução para tudo. O que hoje as pessoas mais buscam no teu consultório? Buscam a mudança. Muitas vezes nem sabem o que precisa ser feito e eles ficam muito abertos às sugestões. Então, nós que somos especialistas em planejar esse sorriso ideal, ficamos livres para demonstrar que ou um pequeno detalhe ou uma grande transformação vai mudar, muda as relações, muda a autoestima e deixa a pessoa mais iluminada e bonita. Um bom exemplo disso, Cida, é um caso de um empresário que era tido como muito sério. E quando ele sorria, não apareciam os dentes. Então, ele tinha que fazer um esforço muito grande com seus músculos e lábios para demonstrar que estava feliz. Então, nós definimos qual é o tamanho desse dente, que posição ele deve ter, para que ele dê o suporte para os lábios e que ele faça esse movimento de sorrir e que expresse o que ele quer passar. Então, quando chegamos no resultado final, nossa, ele ficou muito feliz e todos perceberam, o depoimento dele, de que todos perceberam que ele parecia um outro homem, mais sorridente, mais feliz e mais divertido. O quanto que impacta, porque ele consegue, e as pessoas que convivem nem percebem muito o que aconteceu. Porque aquela convivência diária, às vezes, faz que a pessoa não perceba que o outro não sorri, mas de repente se começa a sorrir e diz, nossa, ele tá melhor, ele tá mais tranquilo, ele tá mais sociável. Então, às vezes, a pessoa precisa ficar contando muitas piadas e fazendo muitos trejeitos para conseguir expressar que tá feliz. E quando ele faz essa transformação, as perguntas falam, nossa, você tá diferente, o que aconteceu? Não necessariamente eles sabem que foi uma alteração nos dentes. Isso é maravilhoso e eu acho que a odontologia hoje é parceira na nossa vida e é importantíssimo ter o hábito de buscar soluções, não se restringir a uma vida que esconda sorriso. Até porque um sorriso jamais pode ser falso, ou seja, se eu seguro um sorriso, o outro percebe que esse sorriso não é verdadeiro. O estudo de Paul Ekman, que é o psicólogo que revolucionou a percepção e mesmo o estudo das expressões faciais, ele enfatiza que um sorriso, quando ele é enganoso, ele pode ser observado, ele pode ser identificado com facilidade por um bom observador. E um sorriso que ele é limitado, muitas vezes ele pode passar também uma mensagem, não que de falsidade, mas um sorriso contido que não consiga realmente dar a razão dele existir, a intensidade do que a pessoa sente, não é? Já pensou você esconder o seu sorriso por um detalhe estético, que pode ser facilmente resolvido, e isso atrapalhar a sua comunicação, ele perceber como um sorriso falso, ou que você não possa até não ser confiável? Mas aí nós ficamos pensando, se o sorriso é importante, se ele impacta na nossa vida, se ele impacta nas nossas relações, por que, Milene, uma pessoa tem tanto medo de dentista? Isso vem da história pessoal de cada um. Muitas vezes tem traumas vividos por ela mesma, ou por seus pais, ou pelo que vê na mídia, muitos filmes e piadas. Que meu pai, ele já é falecido e ele se formou em odonto numa época que não existia anestesia. E trauma. Acredite, que interessante, meu pai, ele aprendeu a fazer hipnose para tratar dos pacientes dele sem dor. E eu acho incrível isso, nossa, porque realmente essa relação da dor é um fator impeditivo para a pessoa ir buscar um ajuste, uma mudança, e o quanto que a dor não pode ser sinônimo de impedir um sorriso livre. Hoje tem tantas possibilidades da pessoa sentar ali e não sentir dor, é ou não é? Isso, então nós temos primeiro o acolhimento e o tratamento do profissional,
que não pode ser mais como aquele profissional de antigamente. Aquele ambiente lá, até a cor do jaleco mudou? Mudou para acolher, para que o paciente se sinta bem. Então, tem a maneira como o paciente, a abordagem que você vai ter com o paciente, que você vai tratar ele no seu tempo, explicando tudo o que vai ser feito, e você vai fazer uso de tecnologias. Então, nós temos equipamentos para que a gente tenha uma anestesia indolor, nós temos a possibilidade de fazer sobre sedação, onde o paciente faz o tempo todo dormindo. Então, a equipe toda tem que estar em sintonia para conseguir atender esse paciente sem trauma. Então, muitas vezes nós atendemos o paciente nas primeiras vezes com sedação e depois ele deixa de fazer a sedação e porque começa nem precisa mais. Não precisa mais, vai perdendo o trauma. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E quanto tempo, em média, dura uma transformação numa boca? O tempo depende, uma transformação, uma grande transformação, vamos pensar numa transformação com porcelanas, que tenha que mexer em tudo, ela vai variar esse tempo dependendo do tempo que você vai levar para planejar. Porque tem um custo muito alto. Também tem um custo que pode ser diluído fazendo em etapas, ou nós podemos fazer em resina composta e depois transformados em porcelana. Então, tem o que importa é que nós tenhamos um objetivo final. Então, eu sei se daqui para você, esse é o resultado que nós queremos. Aí nós vamos definir se nós vamos... Planejando. Isso, se nós vamos atingir em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano ou em 5 anos. Por isso que, assim, o tratamento quando diz, não, eu não vou a um dentista porque é muito caro para resolver isso. Planeja, vai, resolve, porque como é que você diz, Milene? Caro é o tratamento, como é que é? Caro é o tratamento que você tem que refazer em seguida, é o tratamento que não dura. E é um tratamento que não te deixa feliz também. Isso Esse mesmo. É um tratamento caro. Porque existe um outro valor, né? É aquele tratamento que deixa você na mesma situação, ou seja, resolve mais ou menos e você continua sem sorrir. O fato é que essa nossa conversa aqui é para você prestar atenção no seu sorriso e se fazer a seguinte pergunta: o seu sorriso te satisfaz? O teu sorriso te faz feliz? E ele representa exatamente quem você é e como você gostaria de se relacionar com as pessoas? Porque hoje a odontologia está aí arrasando nas transformações, nos tratamentos, e eu fico muito feliz de ver isso. É isso mesmo, Cida, e tem solução para tudo. Então, sorria na frente do espelho, sorria livremente e observe o que você precisa mudar e busque essa mudança, e ela vai impactar na sua vida toda. Obrigada, Milene, pela tua participação. Espero que esse bate-papo aqui, de alguma forma, tenha feito você repensar sobre o valor do sorriso na sua vida. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo.